Nesse vídeo eu quero te mostrar as duas coisas que, se você tiver em mente, você não vai ter mais dificuldade em criar conteúdo aqui nas redes sociais, eu te garanto. Eu vou te mostrar isso aqui na prática e esse negócio, velho, assim, explodiu minha cabeça. Porque durante vários anos eu procurei a resposta para diversas dessas palavras que o pessoal usa na internet. Identificação, relacionamento, desejo, como gerar autoridade, não sei o que, não sei o que. Essas palavras, elas até faziam sentido, só que eu não conseguia enxergar uma junção. Sabe quando você enxerga a coisa de forma macro? Você fala isso aqui liga nisso aqui, porque isso aqui acontece, de fato é isso que acontece, essa é a resolução. Sabe quando você tem a visão da coisa total? Até hoje eu não tinha tido essa visão. E nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar exatamente isso. Eu quero te dar a chave, né? Que é igual o pessoal fala no marketing digital, a chave preciosa para você entender como funciona a criação de conteúdo dentro do Instagram, dentro do YouTube, que seja, dentro de qualquer rede social. A primeira coisa que a gente vai entrar aqui são os dois principais pilares. Se você conseguir entender essas duas coisas aqui, acabou. Você vai ter zerado o jogo da internet. Olha como que eu tô usando os jargões marqueteiros aqui hoje, né? Mas é basicamente isso aqui, você vai conseguir entender. Vamos seguir o raciocínio pra gente começar aqui, beleza? Seguinte, quando a gente fala de autoridade e de relacionamento, eu não sei o que vem na sua cabeça, mas eu quero te explicar o porquê que esses dois termos são extremamente importantes pra gente. Em primeiro lugar, quando a gente pensa num perfil, vamos supor, eu vou me colocar sempre em exemplo aqui para você conseguir entender e aplicar isso aí para você, beleza? Quando eu penso no meu perfil, eu preciso ter dois tipos de movimento que vão acontecer de forma paralela e eles não podem parar de acontecer. Se você só faz um ou se você só faz outro, você vai ter um perfil, digamos assim, bambo. Você precisa fazer acontecer os dois ao mesmo tempo, beleza? Primeira coisa, você precisa ter um certo grau de autoridade. E como que você faz para elevar a sua autoridade? O que é autoridade? Como é que faz para você ter esse negócio que todo mundo fala que você tem que ter, que todo mundo quer buscar e o caralho a quatro? Você, basicamente, eleva o seu grau de autoridade mostrando que você domina aquilo que você está falando. Por exemplo, se você for um nutricionista, você tem que mostrar que você é um bom profissional de nutrição. Se você for um criador de conteúdo, assim como eu sou, você tem que mostrar que você é um bom profissional de criação de conteúdo. Se você for um engenheiro, se você for um pedreiro, um pintor, que seja qualquer coisa, para você aumentar o seu grau de autoridade, você tem que mostrar que você sabe fazer aquilo que você faz. Basicamente assim. E como que você mostra isso na prática, de forma bem prática mesmo? Foi até o que eu coloquei aqui, né, do lado aqui para você ter de forma anotada. Daqui a pouco a gente vai descer aqui que tem um desenho a mais que a gente vai continuar o raciocínio, vai ser bem legal esse vídeo aqui. Você vira autoridade basicamente mostrando fatos, resultados e ensinando algo para as pessoas. Por exemplo, esse vídeo aqui é um vídeo que, caso você assista ele completo ou parte dele, enfim, caso você assista ele e ele faça sentido para você, de certa forma você vai ter agora um conhecimento que você não tinha antes. E esse conhecimento veio a partir de um vídeo que você viu do Chris. E, de forma automática, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, você vai associar esse conhecimento a mim. E isso faz com que, dentro da sua mente, eu tenho um grau de autoridade um pouco maior a partir de então. E isso acontece de conteúdo em conteúdo, de mostrar como eu domino a coisa que você busca aprender, beleza? Então, eu preciso primeiro ensinar as coisas para as pessoas, e é basicamente isso que é a produção de conteúdo. O que são esses vídeos que eu tenho aqui dentro do YouTube? São basicamente aulas que eu ensino conceitos que são importantes para quem quer produzir conteúdo e ganhar dinheiro na internet. É basicamente isso. E conforme as pessoas vão vendo isso e também vão vendo os resultados e os fatos que essas coisas aqui vão gerando, por exemplo, para os meus consultorados, para os meus mentorados. Inclusive, se você quer participar da minha consultoria individual, eu vou deixar o link aqui na descrição para você falar comigo e eu te ajudar a produzir conteúdo melhor e, como consequência, você vai conseguir também vender melhor o seu produto ou o seu serviço, tá bom? Aqui é a parte do pitch de vendas, mas voltando. Quando eu ensino algo para as pessoas, automaticamente eu vou precisar mostrar também o resultado que esse ensinamento está agregando e gerando na vida das pessoas que estão comigo, as pessoas que confiam um tempo para mim, beleza? Então, por exemplo, uma pessoa que se consulta comigo, um consultorado, um mentorado, que seja, essa pessoa vai ter um certo resultado, negativo ou positivo, e ele vai ter um resultado positivo ou negativo de algo que eu estou ensinando para ele. A mesma coisa um seguidor. Se um seguidor que vê os meus vídeos no YouTube, ele começar a aplicar o que eu estou falando aqui e ele tiver resultado, automaticamente ele vai me dar uma prova social disso e eu vou poder expor isso para outras pessoas. E o que acontece, voltando para o princípio
princípio aqui da coisa, o meu grau de autoridade aumenta. Então, isso aqui é inevitável. Você precisa ter esse tipo de conteúdo aqui dentro das suas redes sociais, por quê? Porque é assim que você vai conseguir vender. Basicamente assim. A pessoa só vai comprar de você e começar a pagar mais caro pelas suas soluções, seja a sua solução um produto, um serviço, um infoproduto que seja, se você mostrar um certo grau de autoridade para ela. Ela precisa ver que você é melhor que ela em alguma coisa, pelo menos naquilo que você está falando que está ensinando, beleza? Então esse aqui é o primeiro ponto. Só que existe um ponto aqui. A gente pode pensar basicamente o seguinte, vamos supor que existem dois nutricionistas, né? Eu sempre uso o exemplo do nutricionista, vamos usar outro aqui, vou usar o exemplo do terapeuta. Existe o terapeuta 1 e existe também, no mesmo lado aqui, existe o terapeuta também 2, que é basicamente assim que funciona na internet, né? Existem vários terapeutas, aqui eu tô dando exemplo só de 2. Quando a gente olha isso aqui, não existe diferença nenhuma quando os dois terapeutas aplicam a mesma lógica de conteúdo aqui. Se o terapeuta 1, ele aplica isso aqui que eu estou falando, ele começa a ensinar coisas a partir do conceito que ele aplica ali para os clientes dele. E o terapeuta 2 faz a mesma coisa, você concorda que a partir de agora não existe mais nenhum grau de diferenciação? Os dois são exatamente iguais? E ainda mais, vamos entrar aqui em méritos aqui. Se os dois terapeutas usarem a mesma abordagem terapêutica, vamos supor a logoterapia, vamos supor que são dois logoterapeutas aqui. A coisa não vai poder ser muito diferente, porque a logoterapia é a logoterapia tanto para o terapeuta 1 quanto para o terapeuta 2. Então, se cada um dos dois começar a fazer aulas para o YouTube, por exemplo, eles não vão ser muito diferentes um do outro. E aqui existe um problema. Existe um problema de diferenciação. Porque agora você não tem mais uma diferenciação para poder ter e conquistar aquele cliente que o terapeuta 1 também poderia conquistar, ou o terapeuta 2, porque não existe mais diferenciação. E aqui que vai entrar o segundo tipo de conteúdo, que é o conteúdo de relacionamento. O conteúdo de relacionamento, e a gente vai descer isso aqui. Fica comigo nesse vídeo aqui, que esse vídeo aqui, velho, ó, eu vou te falar, esse assunto aqui tá explodindo na minha cabeça já fazem alguns dias, e eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você também. Fica comigo aqui. Esse conteúdo de relacionamento, ele tem basicamente o seguinte conceito aqui nele. Basicamente isso aqui. Coisas que geram intimidade e que, de certa forma, mostram o lado pessoal do Chris, ou no caso de qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, e os seus pensamentos. Então, o que seria o conteúdo de relacionamento? O conteúdo de relacionamento é aquele conteúdo que você expõe os seus pensamentos, as suas reflexões, as suas dificuldades pessoais, as suas conquistas pessoais. Então, por exemplo, vamos supor que o terapeuta 1, né, beleza, ele pode ensinar aquela coisa de autoridade, né, como também o terapeuta 2 pode fazer, só que quando a gente puxa aqui para o lado de relacionamento, o terapeuta 1, ele é um terapeuta de 23 anos, que está prestes a casar e se mudar de cidade. Agora, ele vai sair de SP, que é São Paulo, e vai para BSB. Eu peguei o meu caso, né? Que isso aqui vai acontecer comigo no final desse ano. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Presta atenção. O terapeuta 2, logicamente, vai ser extremamente difícil. Eu, particularmente, nunca vi. Durante 7 anos de mercado, eu nunca vi. Ele nunca vai ter essa mesma história que o terapeuta 1. Ele vai ter outra história. Ele vai ser mais velho. Ele já vai ser casado, vai ter filhos, enfim. Ele vai ter outro tipo de história. E é aqui que entra o conteúdo de relacionamento. Porque a partir dessas características da vida do Chris, da vida desse terapeuta 1, na verdade, que é o exemplo que a gente está dando aqui, a partir disso aqui eu vou poder tirar tipos de conteúdo diferente para mostrar que existe algo além do profissional, algo além do conteúdo de autoridade, algo além da terapia, da logoterapia que eu estou te ensinando. Existe uma pessoa que está prestes a se casar, que está passando por dramas na vida. Existe uma pessoa que vai se mudar de cidade, uma pessoa que nunca morou em outro estado e vai se mudar do nada, vai se mudar para outro estado. E aqui nesse espaço de tempo vão acontecer diversas coisas que eu vou poder usar como insumo para o meu conteúdo de relacionamento. Então é exatamente aqui, nesse ponto de relacionamento, que está a sua diferenciação. E é exatamente aqui também que as pessoas não batem, que as pessoas não fazem esse tipo de conteúdo. O que as pessoas preferem fazer? Elas preferem fazer aquele tipo de conteúdo Google, né? Como você pode aplicar a logoterapia? Como a logoterapia vai ser fácil para você na sua vida? Como a logoterapia vai ser útil caso você tenha problema X, Y, Z? Esses conteúdos, né? Eu tô tomando minha água aqui, né? Esses conteúdos são conteúdos ok, são conteúdos legais. Você precisa ter isso aqui porque você precisa ser a autoridade. Você precisa mostrar e elevar o grau de nível de consciência do seu cliente porque ele precisa de fato saber que você domina aquilo que você está prestes a vender para ele. Só que olha o paradigma. Se você só faz isso, você não vai ser diferente de ninguém na rede social. Isso é extremamente ruim para sua imagem como profissional. Você precisa ter a diferenciação, você precisa dar etapas, pitacos, temperos da sua história, porque cada pessoa é uma pessoa.
É exatamente aqui que entra o storytelling. O storytelling é isso aqui. Diferentemente se, vou te dar um exemplo aqui, um conteúdo aplicando esses dois conceitos, o conteúdo com storytelling e um conteúdo sem storytelling, só para você entender, uma coisa bem rápida. Como aplicar a logoterapia? Isso aqui é um conteúdo somente usando o grau de autoridade. Eu estou explicando algo que eu sei fazer para você. Agora, como eu venho aplicando a logoterapia nesse momento da minha vida que eu estou de transição, estou às vezes muito triste porque eu tenho grandes dívidas que eu nunca arquei na minha vida e eu agora vou precisar arcar com essas dívidas e eu estou até mesmo decepcionado. Como eu estou aplicando a logoterapia para me ajudar? Olha a diferença de conteúdo. Esse conteúdo só vai poder existir por quê? Porque eu olhei para minha vida. Eu estou tendo sim agora dívidas porque eu vou me casar e vou me mudar de estado. Diferentemente do terapeuta 2. Ele não vai poder criar esse conteúdo. Por quê? Porque ele não está nesse momento de vida também. Então a sua vida, o storytelling está basicamente na sua vida. Quando as pessoas falam assim, você precisa criar conteúdo do seu dia a dia. É isso aqui que elas querem dizer. As pessoas não conseguem explicar. Mas é isso. Você não precisa só falar também de relacionamento. Porque da mesma forma que se você só criar conteúdo de autoridade, a coisa é ruim. Se você também só criar conteúdo de relacionamento, você foge muito do seu foco principal, que é basicamente se mostrar como um profissional bom, um profissional que detém um conhecimento em certa área. Então você precisa fazer o casamento das duas coisas. Você precisa falar da sua habilidade, que nesse caso aqui é a terapia, a logoterapia, e também juntar isso com o relacionamento, que é basicamente etapas, pedaços, temperos da sua vida. Quando essas duas coisas se juntam, é aqui que existe a diferenciação. É aqui que vai começar a existir o desejo. E é aqui que a gente vai entrar também na segunda parte desse vídeo. Então bora lá. Agora a gente vai pro desenho, propriamente dito. Antes de eu explicar como é que funciona o desejo, aqui tem uma certa prévia de como você vai aplicar esses dois tipos de conteúdo. O conteúdo de autoridade, ele vai ser basicamente estrutura de criação de aulas. Por exemplo, esse conteúdo que eu estou gravando para você aqui, essa aula aqui, ela em si não tem nenhum pitaco da minha vida. Ela é uma aula totalmente de autoridade, Eu quero elevar o meu grau de autoridade perante alguém que está assistindo aqui. Então, eu vou usar uma estrutura de criação de aulas. Eu não vou entrar em mérito como você deve estruturar isso, porque vai ter outros vídeos aqui no canal sobre isso e também dentro da minha consultoria eu ajudo de forma individual com isso aqui, beleza? Mas é aqui que acontece isso. Eu vou criar estruturas de aulas, de conteúdos, tá? Que vão fazer com que o meu grau de autoridade seja aumentado. E na parte de relacionamento, como é que eu vou extrair? Como é que eu faço, Cris, para extrair essas coisas? Eu não consigo lembrar das coisas que aconteceram na minha vida. Eu não consigo usar. Como é que eu faço isso? Eu acabei de gravar um vídeo também que saiu nessa semana, Que é o conteúdo que eu explico como que eu estou usando esse aqui, o meu caderno, que é basicamente o processo de descompressão que eu chamo, para descomprimir a minha mente e também anotar coisas que vão acontecendo durante o tempo, pensamentos, reflexões, aprendizados que eu vou tendo fora do ambiente de trabalho. São coisas à parte, coisas da minha vida, coisas de relacionamento. Então, é uma estrutura também de descompressão que eu chamo, beleza? Eu vou deixar linkado esse vídeo aqui em cima para você poder assistir depois que esse vídeo acabar, beleza? Agora, como eu estava te dizendo, como é que funciona agora a junção dessas duas coisas? Porque quando você junta relacionamento e autoridade, o que você tem? Você tem basicamente a geração de identificação e desejo, que é basicamente a segunda parte da equação aqui, tá? Quando você faz isso de mostrar que você é bom em alguma coisa, você é autoridade em alguma coisa, e você mostra pedaços da sua vida e automaticamente você junta essas coisas, vai ter aquele sentimento de identificação. A pessoa vai olhar para você e sentir basicamente isso aqui, Todo esse conteúdo que eu expus acima vai gerar identificação. E você sentirá desejo de se assemelhar a mim, no caso a pessoa que está criando. Porque, afinal, você se identificou. A pessoa vai se identificar por quê? Porque o Cris vai se casar e a pessoa também vai se casar. Eu não vou nem falar o Cris, o terapeuta, que é o nosso exemplo. O terapeuta 1, ele vai se casar. E a pessoa que está acompanhando, ela também está prestes a se casar. Ou ela se emocionou, simplesmente de ver aquela história, ela se identificou de alguma forma. E a identificação, juntando com a questão da autoridade também, que é a coisa que eu sei fazer, ela vai gerar também o desejo, que é exatamente isso que acontece lá dentro do Instagram. O Instagram é uma plataforma puramente de desejo. Você olha a vida de outra pessoa e você quer aquela coisa para você também. Isso aqui é basicamente o desejo mimético, que é esse triângulo aqui, Que é, existe o modelo, que é o terapeuta 1, vamos colocar aqui, Vamos começar a desenhar aqui também para ficar mais claro. Terapeuta 1. Terapeuta 1. E existe a pessoa que está acompanhando, o sujeito que está acompanhando, está olhando para o terapeuta 1. O terapeuta 1 está fazendo todo esse processo que a gente está abordando aqui. Ele está compartilhando conteúdos de autoridade e conteúdos de relacionamento.
E isso vai gerar identificação e automaticamente a sensação de desejo. Porra, eu gostei do que essa pessoa está me mostrando. O terapeuta 1 faz muito sentido o que ele está fazendo, porque eu também sou terapeuta e eu estou passando por esse momento de vida. Ou eu só gostei do que ele falou de forma profissional, ele é um bom profissional. Ou ele está passando por um momento que eu também vou me casar, olha que legal. Por mais que eu trabalhe com outra coisa, eu me identifiquei com isso, com a dor, com a forma como ele expôs aquilo ali. Ele se identificou. Ele olhou para você como um modelo. A partir desse momento, o desejo mimético acabou de acontecer, porque o sujeito está olhando para o modelo. E esse modelo é o terapeuta 1, que no caso é você também que vai estar criando um conteúdo na internet. Quando esse sujeito olhar para o modelo, ele vai desejar algo, ele vai desejar um objeto. Muitas vezes esse objeto ele não é uma coisa física, como um controle, como um caderno, não é isso. Pode ser que seja, né? Porque quando eu mostro, por exemplo, um carrão, o sujeito ele pode olhar o modelo e falar, caraca, aquela Ferrari que o modelo tem é da hora, eu quero também esse objeto. Isso pode acontecer, mas na maioria das vezes esse objeto é coisas que você não consegue pegar de forma palpável. Por exemplo, os acessos que esse modelo tem, né, o círculo de amizade que essa pessoa tem, tem inteligência, o intelecto dessa pessoa, o como ele aborda as coisas, o como ele consegue ter engajamento nas publicações dele, são vários tipos de coisas. Tudo que você pode desejar é objeto. Então perceba, isso aqui é o jogo do Instagram acontecendo. A todo momento você está publicando conteúdo para reforçar a sua autoridade e mostrar um lado vulnerável de relacionamento, e isso vai emocionar e gerar identificação nas pessoas. Essa identificação automaticamente vai gerar também desejo, e o desejo é basicamente baseado no desejo mimético, dentro do Instagram, dentro das redes sociais, no jogo da internet. Porque o sujeito vai estar olhando para o modelo que detém algo que ele também deseja ter, porque ele se identificou, ele sentiu o desejo daquilo ali. Então, o jogo da internet é isso aqui, é identificação e desejo a todo momento. E você só consegue gerar desejo porque aqui que entra o ponto importante que eu queria tocar nesse vídeo aqui. Muitas pessoas, foi o que eu te falei, elas se preocupam somente em gerar autoridade, criar conteúdo de como fazer tal coisa, como eu posso te ajudar, como eu posso não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes a pessoa, ela chega no ponto de pensar assim, caraca, velho, eu tô ensinando uma coisa tão boa, eu consigo de fato solucionar esse problema dessa pessoa, só que esse filho da mãe não compra de mim. Ele não, sei lá, não fala comigo, ele não quer comprar, e você acaba ficando puto e você acha que a internet não funciona pra você. Só que não é assim, não é por causa disso que a coisa não tá funcionando. Não tá funcionando porque você não tá levando em consideração o jogo de emocional, ainda mais quando a gente tá dentro do Brasil. O Brasil, o povo brasileiro é um povo totalmente emocional. Ele gosta de histórias, ele cai toda hora em narrativas. A gente olha para as eleições, para as coisas políticas, é isso que acontece. Então, quando você esquece, e é exatamente isso aqui que muitas pessoas erram, elas esquecem de mostrar o lado pessoal, o lado de identificação que essas pessoas podem ter. Inclusive, eu já criei um conteúdo lá no Instagram sobre isso, mas eu vou colocar aqui como exemplo para você também. O CEO do Instagram, ele falou que caso você queira crescer a sua rede social, caso você queira atingir mais pessoas, o que você precisa fazer é criar conteúdos que as pessoas compartilhem com amigos, mas de forma escondida. O que ele quis dizer com isso? Sabe aquele conteúdo que você vê, aquele Reels que você tá vendo e você, tipo assim, não teria coragem de postar aquilo de forma pública, mas você compartilha com alguns amigos que você sabe que eles vão entender o que você está pensando, porque vocês compartilham do mesmo pensamento? Isso aí que aconteceu, essa dinâmica que eu acabei de explicar, é a identificação acontecendo. E é exatamente isso que acontece quando o seu conteúdo é um conteúdo que está permeado de coisas emocionais, coisas que fazem com que as pessoas sintam desejo e sintam identificação por você. E você só consegue fazer isso quando você coloca temperos de relacionamento dentro do seu conteúdo. É basicamente assim. Só que, de novo, as pessoas esquecem, elas excluem isso aqui. Elas querem somente falar de coisas como se fosse um Google da vida. E não é assim que funciona o Instagram, não é assim que funciona o YouTube. As coisas precisam acontecer de forma simultânea, de forma paralela, como eu disse no início do vídeo. Então, para resumir a coisa, né? Aqui eu coloquei também o desenho maior aqui, né? Só para você ter a vista maior aqui. Para resumir a coisa, é isso aqui, ó. O conteúdo não pode ser engessado. Ele precisa ser a resposta, uma resolução que você chegou para um conflito interno. O que significa isso aqui? Quando toda pessoa vai passar por conflitos internos, seja um conflito grande ou seja um conflito pequeno. Por exemplo, eu queria resolver o problema desse relógio que ele está travado, eu não consigo. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, busquei no Google, né, e vi que existe uma solução e eu consegui agora destravar o relógio. Beleza, eu tinha um conflito interno comigo. Eu tinha um conflito que até mesmo é externo, né, por causa do relógio, mas é um conflito.
Esse conflito que aconteceu na minha vida de forma real, de forma palpável, palatável, é essas coisas aqui que eu vou compartilhar e vou permear o meu conteúdo, né? Eu não posso tirar um conteúdo do nada. Ah, vou criar esse conteúdo aqui do nada porque é exatamente isso que acontece quando você foca somente em autoridade. Você está criando um conteúdo do nada. Como funciona a logoterapia? Como você pode aplicar isso para sua vida? É um conteúdo do nada. Ninguém se identifica com isso. Por quê? Porque essa pessoa abriu o Google, ela tem exatamente essa resposta que você está prometendo para ela. Agora, se eu pego o meu relógio e falo, eu estava na sexta-feira à noite com dificuldade de destravar o meu relógio, né? E eu fiz várias pesquisas, etc, etc, e eu lembrei que eu só consegui ter essa força de fazer pesquisas e resolver o meu problema porque um conceito lá da logoterapia, e inclusive é isso que eu aplico com os meus pacientes, ajudou muito com esse motor de busca da resolução do problema, de não olhar o lado negativo da coisa, mas o lado positivo. Você sacou que aqui existe um tempero diferente? Você conseguiu relacionar as duas coisas, tanto autoridade como relacionamento? É exatamente isso aqui que é o storytelling. É isso aqui que eu quero dizer quando eu digo aqui, ó, o conteúdo não pode ser engessado. Um conteúdo engessado é o quê? Como a logoterapia pode ajudar você a resolver o problema. Agora, quando eu crio um conteúdo igual acabei de criar com você com o relógio, eu estou mostrando como, a partir de um conflito da minha vida, um conflito interno da minha vida, eu resolvi um problema, eu usei tal coisa para resolver esse problema. A coisa fica muito mais palatável, ela fica muito mais existencial, porque ela teve um marco na história de fato. E aí, de forma idêntica, olha aqui onde que entra a identificação que eu falei com você agora há pouco. De forma idêntica, alguém vai se identificar com você por algo que você passou, porque ela está passando também por isso, ou porque ela vai passar, ou porque ela já passou. Ela vai se identificar. E essa identificação vai gerar o desejo. E é basicamente esse o jogo da rede social. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, porque o meu intuito com esse vídeo aqui foi te mostrar como funciona basicamente o jogo da produção de conteúdo dentro das redes sociais. Você precisa, ao mesmo tempo, se mostrar uma pessoa de autoridade. Isso é de fato necessário, porque senão as pessoas não vão nem dar ouvido para você. Mas, em dado momento, você também precisa mostrar um lado de relacionamento, um lado que a pessoa se identifique, um lado que a pessoa sinta desejo. Porque o desejo, junto com a autoridade que você tem, eles vão se juntar e vão poder agora fazer com que você venda qualquer coisa que você quiser, de forma mais fácil, de forma mais simplificada. E as pessoas, olha que engraçado, as pessoas, elas vão desejar comprar do terapeuta 1 agora, porque ele, além de ser uma autoridade, como o terapeuta 2 também é, ele tem algo ali que eu não consigo te explicar. Eu não consigo entender, mas é algo que eu quero estar perto. É algo que eu desejo, é algo que eu quero. As pessoas não conseguem explicar essa dinâmica acontecendo, mas é exatamente isso aqui que acontece de forma interna. É um sentimento mesmo. E como eu disse para você, quando a gente fala de povo brasileiro, quando a gente fala de mercado brasileiro, isso aqui acontece de uma forma muito mais potente e forte. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu acho que eu mereço que você se inscreva aqui no canal para você acompanhar mais vídeos como esse. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui.